Você conhece o sorriso elástico, as caretas icônicas e a energia que parece vir de outra dimensão? Mas por trás das câmeras, o homem de mil faces tem um lado sombrio que Hollywood aprendeu a temer. Jim Carrey não é apenas um gênio da comédia, ele é um furacão de intensidade que muitas vezes deixa um rastro de destruição emocional por onde passa. Seja muito bem-vindo ao Cinema com Curiosidades. Hoje nós vamos mergulhar nas feridas abertas de um dos maiores astros da história e entender por que esses 5 nomes entraram para a lista negra definitiva de Jim Carrey. Mas antes de eu te contar por que um ícone do Oscar disse na cara do Jim que o odiava, faz o seguinte, já esmaga esse botão de like. Isso ajuda o YouTube a entender que você gosta de bastidores sem filtro. Já deu o like? Então segura o fôlego, porque a gente começa com o embate mais épico da história dos filmes de herói. Tommy Lee Jones, o inimigo número 1. Tudo começa em 1995, nos bastidores de Batman Eternamente. O mundo via o Charada e o Duas Caras dividindo a tela, mas o que acontecia quando as câmeras desligavam era puro desprezo. Tommy Lee Jones, um ator formado no rigor do teatro clássico e vencedor do Oscar, simplesmente não suportava a presença de Carrey. Para Tommy, Jim era a personificação da decadência do cinema. Um palhaço de circo ganhando fortunas, enquanto atores sérios eram deixados de lado. O confronto final aconteceu em um restaurante chique, na véspera de uma gravação importante. Jim viu Tommy jantando e, com sua habitual empolgação, tentou quebrar o gelo. O relato de Carrey é perturbador. Tommy ficou branco de raiva, começou a tremer e disse com uma voz carregada de veneno: "Eu te odeio, eu realmente não gosto de você." Quando Jim, atordoado, perguntou o motivo, Jones foi implacável. "Eu não posso sancionar a sua palhaçada." Ele via em Carrey um amador exibicionista. O clima ficou tão insuportável que o diretor Joel Schumacher teve que intervir várias vezes para evitar que eles saíssem no soco. Tommy Lee Jones nunca perdoou Jim por roubar o filme com suas caretas, e Jim nunca perdoou Tommy pela arrogância de quem se acha superior à comédia. Will Smith, o conflito moral. Dando um salto para a atualidade, o alvo de Carrey mudou para uma das figuras mais poderosas da indústria, Will Smith. O ódio aqui não nasceu em um set de filmagem, mas de uma profunda divergência moral. Após o tapa de Will Smith no Oscar, enquanto metade de Hollywood tentava justificar a agressão, Jim Carrey foi para jugular. Ele declarou estar enojado com a ovação de pé que Will recebeu minutos depois da agressão. Para Jim, Will Smith representa a máscara de perfeição que Hollywood tanto ama, uma fachada de bom moço que esconde um ego inflado e violento. Jim, que passou anos em retiros espirituais tentando matar o próprio ego, vê em Will a personificação da hipocrisia. Chegou a dizer que, se fosse com ele, processaria Will em $200 milhões, alegando que o vídeo daquela agressão ficaria para sempre na história e mancharia a honra de qualquer artista. Desde então, Jim se recusa a frequentar os mesmos círculos que Smith, tratando-o como um pária que quebrou o código sagrado da elegância artística. Lauren Holly, o drama pessoal. Mas o ódio pode nascer de um amor que se transformou em pesadelo psicológico. Lauren Holly foi o grande par romântico de Jim Carrey em Debbie e Lloyd. A química foi tão real que eles se casaram. No entanto, o que Lauren não sabia é que casar com Jim Carrey significava casar com todos os seus personagens ao mesmo tempo. Durante a união, Jim estava mergulhado em processos de atuação de método que o levavam à exaustão e à instabilidade mental. Lauren relatou que era impossível encontrar o verdadeiro Jim no café da manhã, pois ele estava sempre preso em alguma voz ou comportamento de um par que estava preparando. O divórcio veio em menos de um ano, mas a mágoa foi eterna. Jim passou a ignorar a existência de Lauren em qualquer evento da indústria, tratando o casamento como um erro de percurso que preferia apagar da memória. Para Lauren, ficou o trauma de ter vivido com um homem que nunca desligava a câmera. Para Jim,
ficou o ressentimento de alguém que não suportou sua intensidade criativa. E por falar em intensidade, o choque entre Jim Carrey e Hugh Grant é o exemplo perfeito de como dois estilos de vida podem colidir. Hugh Grant é o clássico britânico que faz questão de dizer em todas as entrevistas que odeia atuar e que só continua na carreira pelo dinheiro e pela fama. Para alguém como Jim, que já declarou que a atuação salvou a sua vida da depressão e da pobreza, isso é como levar um tapa na cara. Jim vê em atores como Hugh Grant um desrespeito com a profissão. Em conversas de bastidores, Jim já ironizou o fato de Grant interpretar sempre a mesma versão de si mesmo em todos os filmes. Por outro lado, Hugh Grant descreveu a performance de Carrey como exaustiva, gritante e desesperada por atenção. Eles representam polos opostos, a entrega total e dolorosa de um contra o desdém blasé do outro. O resultado é um silêncio absoluto entre as duas estrelas, que se evitam como carregassem doenças contagiosas. E para finalizar, chegamos à ferida mais profunda, aquela que Jim Carrey carrega no coração, a relação com seu ídolo, Jerry Lewis. Jerry foi a inspiração para tudo o que Jim criou, mas o mestre nunca aceitou o sucesso do aprendiz. Conforme Jim se tornava o ator mais bem pago do planeta, Jerry Lewis passou a usar a sua voz na imprensa para diminuir Jim Carrey. Jerry dizia que o humor de Jim era superficial e que ele não tinha a profundidade necessária para ser considerado um verdadeiro sucessor da comédia física. Jim buscou a aprovação de Jerry por décadas, tentando se aproximar do ícone, mas sempre era recebido com frieza ou críticas ácidas. O ódio aqui nasceu da decepção. Jim finalmente entendeu que seu herói era um homem egocêntrico, que se sentia ameaçado pela juventude e pelo talento alheio. O silêncio que se seguiu entre os dois até a morte de Jerry foi o capítulo final de uma história de amor que terminou em um profundo e amargo ressentimento. Hollywood pode parecer um lugar de sonhos e sorrisos, mas como você viu, até os maiores gênios têm suas guerras internas e seus inimigos declarados. Jim Carrey mudou o cinema, mas o preço foi uma lista de desafetos que atravessa gerações. E você, acha que o Jim é o difícil da história ou esses atores é que não souberam lidar com o brilho dele? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você curte saber o que realmente acontece quando as luzes se apagam, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no Cinema com Curiosidades para não perder os próximos capítulos dessa história. A gente se vê no próximo vídeo.